Boa tarde a todos, um prazer tê-los aqui. Várias caras estão com a gente há algum tempo já acompanhando. Hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro Connect desse ano. A gente já vinha fazendo, várias pessoas eu vejo aqui que já participaram de outros nos 2 últimos anos, então vamos iniciar essa série de eventos aqui pelo Connect. Hoje, como eu falei, a nossa 15ª edição, a primeira desse ano, esse evento que a gente traz, que a gente faz para trazer os atores, para discutir, trazer temas relevantes para todos, para a gente discutir esses temas, entender com vocês como que isso impacta positiva ou negativamente. E hoje nós vamos falar sobre o novo guia de tecnologias. A gente está com representantes do MEC para falar sobre esse novo guia de tecnologias. A gente busca dar uma visão geral do que é esse novo guia de tecnologias, como que ele funciona, e depois temos, inclusive, uma segunda etapa para detalhar um pouquinho mais quais são os critérios específicos. Nossa programação do dia, começamos agora às 2h30, fazer essa apresentação geral com a Renilda e com o Ig, falando um pouquinho sobre guia, de uma forma um pouco mais geral, vamos dizer assim, do funcionamento, propósitos, datas. Depois faremos perguntas e respostas, para isso já deixamos lá em cima um link para vocês acessarem e mandando algumas perguntas. A gente já fez a pergunta, vocês viram lá na hora que vocês se cadastraram, a gente já compilou aquelas perguntas, muitas já estão interessadas aqui na própria apresentação, mas qualquer pergunta, fiquem à vontade de ir mandando para a gente vai acompanhando ali, para depois repassar também. Vamos deixar anotado aqui também o link, fiquem à vontade para mandar. Estamos com transmissão ao vivo, então o pessoal que está no Facebook, se quiserem mandar perguntas também, fiquem à vontade para mandar perguntas para a gente. Depois fazemos um pequeno coffee, 15 minutinhos ali para respirar um pouquinho, tomar uma água. Depois voltamos para uma parte um pouquinho mais detalhada, para a gente discutir um pouquinho mais os critérios técnicos de avaliação do que do TEC. Então, a gente está com os especialistas aqui também, onde eles vão fazer uma rápida apresentação, mostrando um pouquinho na própria plataforma quais são os critérios técnicos, como que eles funcionam, e depois a gente faz uma mesa aqui de discussão sobre esses critérios técnicos. Então, para a gente não se alongar muito, vou convidar a Renilda já para iniciar essa fala para a gente, falando um pouquinho em nome do MEC, e já chamar o professor Ig também, para sentar aqui com a gente já, para complementar, e o Wilson do FNDE, para a gente iniciar esse processo. Eu quero ficar longe do ar, aqui não pega muito. Chega mais para trás. Vou ficar em pé, porque professor gosta de falar sentado, desculpa, viu? Bom, boa tarde. Eu sou Renilda, para quem não conhece. Eu já estive aqui nesse espaço ano passado, já é a segunda participação. Na ocasião, eu falei um pouco do programa Educação Conectada, que está em curso. Trabalho na Secretaria de Educação Básica, na Diretoria de Apoio às Redes, e com o programa PNLD, Educação Conectada, articulado com outras ações e também na implementação do Guia de Tecnologia. É importante a gente lembrar um pouco que o Ministério, e vocês devem estar acompanhando, que o Ministério da Educação ele tem tentado trabalhar, primeiro, toda a implementação de programas e política, esses programas eles estão ancorados em 2 normativos importantes, que é a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular. Então, tudo que a gente trabalha com base nesses 2 normativos, que, de uma certa forma, nos traz uma segurança para que a gente possa efetivamente trabalhar no cumprimento dos normativos legais. E a partir da BNCC e da reforma do ensino médio, nós temos algumas ações que são ações meios, ações de apoio à gestão às redes. Dentre essas ações, nós temos o PNLD, nós temos a Educação Conectada, nós temos o PDD Interativo, que é uma ação, uma ferramenta de planejamento das escolas, e o Plano de Ações Articulada, que é uma ferramenta de planejamento das redes, das secretarias de estados e as secretarias municipais de educação. E como é que a gente vê o assunto de hoje, o tema de hoje, o Guia de Tecnologia? Quando a gente fala nas ações de apoio para os programas finalísticos, mais alfabetização, Novo Mais Educação, a escola em tempo integral, ações de educação infantil, focada na educação infantil,
para melhoria tanto de espaço quanto apoio no desenvolvimento da proposta pedagógica. A gente tem que pensar como é que a gente apoia as redes para que isso aconteça. E um dos programas de apoio à rede é a Educação Conectada. O outro programa é o PNLD. E o Guia de Tecnologia, de acordo com o Decreto 9.099, ele faz parte do programa do livro didático, né? E também ele apoia, a partir do Decreto 9.208, ele apoia a dimensão, um dos eixos do Programa de Educação Conectada, que é a Plataforma de Recursos Educacionais Digitais, que a gente traz para esse contexto para tentar apoiar as redes. Além disso, o Guia Tecnologia ele poderá ser um grande apoio na implementação dos itinerários formativos a partir da reforma do ensino médio, para o ensino médio. Nós estaremos, nos próximos dias, fazendo uma discussão. Nós temos 3 editais na praça, de março e início de abril, que é o PNLD 2020 para os anos finais, e o PNLD literário também para os anos finais. O PNLD literário para transição, para os anos iniciais, educação infantil e ensino médio. O Guia de Tecnologia, tá, que também está nesse contexto de apoio, na tentativa de você levar o maior apoio para as redes, para as escolas. E agora a gente vai também começar uma discussão do PNLD 2021, que é para o ensino médio. E também uma discussão de como é que a gente vai aperfeiçoando esse processo. Em relação ao Guia de Tecnologia, nós tivemos, na verdade, antes da edição, do edital, da publicação do edital, nós tivemos 2 audiências públicas, uma em dezembro, que a gente discutiu um pouco a lógica, o desenho, as inovações. Uma outra em fevereiro, foi em fevereiro, né, Wilson? Que a gente discutiu um pouco já mais o detalhamento do edital. Em todos esses processos, o CIEB tem sido um grande apoio na figura da Lúcia, com as pessoas, e a gente tem um acordo de cooperação com eles, e eles têm nos apoiado muito nos desenhos desses programas, principalmente focando dentro da educação conectada e também do PNLD. É um grande braço para a gente. A ideia é que a gente possa fazer essas reuniões, né, para discutir. A gente está sempre à disposição para fazer essa reunião, para discutir, para melhorar o processo. A gente sabe que o Guia de Tecnologia, se a gente pensar nas edições anteriores, ele tem todo um processo inovador, ele vem dentro de um processo inovador, e tudo que é inovador, a gente apanha um pouco até chegar no processo mais acurado. Então, nós, como vocês, estamos aí tentando se adaptar e tentando buscar a melhor forma de apoiar as redes. Por quê? Porque o que a gente tem discutido muito é tudo que o Ministério da Educação desenvolve, implementa, tem que atender e tem que chegar nas redes e ser incorporado na política pública de cada rede, dentro da sua especificidade. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente está levando mais alguma coisa que, de uma certa forma, não será internalizado, porque se a rede não conseguir identificar trazer essa identidade desse programa para dentro da sua política, com certeza, enquanto ela tiver o apoio do Ministério da Educação, ela vai permanecer, mas depois ela vai abandonar a ideia, os programas. Então, a gente quer que isso chegue e isso se transforme em política das redes. Esse é o papel do MEC. O MEC não tem escola. A Secretaria de Educação Básica não tem escola. Quem tem escola, ou seja, quem gerencia a escola é a rede municipal, os municípios e os estados. Né? A CESU até tem as universidades sobre a gestão dela, a CETEC tem os institutos, mas a Secretaria de Educação Básica, o papel dela principal é exatamente apoiar as redes naquilo que elas precisam. Então, a grande pergunta que a gente tem feito, tanto nas ações da educação conectada, do PNLD, e aí incluindo o Guia de Tecnologia, é o que a gente precisa, como é que a gente atende às redes nas suas necessidades. O que as redes precisam? Por isso,
nós mudamos muito, invertemos muito essa lógica da estruturação de todos os nossos programas, de todas as nossas ações. Por exemplo, nós temos uma comissão técnica, a partir de 2017, a comissão técnica ela é plural, ela tem representantes da educação pública superior, da básica, inclusive de iniciativa privada. A gente tem representação de todos os segmentos da educação. Por quê? Porque a gente precisa dessa pluralidade para a gente entender um pouco o que acontece na ponta. E é esse o objetivo do guia de tecnologia, né? O guia de tecnologia ele tem que fazer sentido, o gestor tem que olhar o guia, ver a tecnologia, ele tem que olhar o catálogo lá e chegar naquela tecnologia uma possibilidade de solução para algum problema. E é exatamente isso que a gente está propondo. O guia, ele tem o objetivo principal do guia é a gente qualificar tecnologias e aí chegar no modelo de referência de precificação para que a gente possa dizer para a rede que tem dificuldade, olha, tem essas tecnologias que estão qualificadas, essas tecnologias, em algum momento, elas poderão tanto servir para a rede, aquisição pelas redes, e as redes se interessarem, como elas podem entrar em alguns programas da Secretaria de Educação Básica do governo como um todo. O importante é que, por que uma mudança substancial no guia é exatamente o tempo de inscrição. Vocês viram no edital que, diferentemente, inclusive, dos PNLs literário e obra didática, o guia ele tem uma duração aí de inscrição de 24 meses, ele fica aberto o sistema. Por que a gente está propondo isso? Porque nós temos duas tipologias ali importantes do guia, que a gente considera importante, que são as tecnologias emergentes e as em ação. Provavelmente, as em ação, quem desenvolveu pode estar querendo fazer uma melhoria. Por quê? Porque a nossa base é a BNCC, então ou no caso do ensino médio, a gente tem a reforma do ensino médio, e a gente precisa considerar isso. As emergentes, e aí que a gente quer exatamente incentivar que a gente tenha a produção de novas tecnologias, que essas tecnologias possam, a partir desse novo cenário da reforma do ensino médio, da BNCC, possa apoiar as redes na execução dos currículos que eles estão elaborando e que as escolas possam conseguir apoiar as ações propostas no seu projeto político-pedagógico. É um pouco isso que a gente quer levar para as redes. E é esse entendimento que a gente quer trazer para os parceiros e para que a gente possa efetivamente chegar de forma articulada e que aquilo que a gente está ofertando esteja efetivamente incorporado na necessidade e na realidade de cada ente. Porque nós temos o fator regional. Dentro de um próprio estado, você tem diferentes redes. A gente está vendo agora as diferenças, né, Lúcia, com a educação conectada. A dificuldade na hora de implementar, em razão dessa dificuldade que você tem, dessa diversidade que você tem. O Guia de Tecnologia, ele traz muitas possibilidades, inclusive possibilidades de ofertar material para as modalidades da educação básica, que às vezes a gente tem só o livro quando tem, para algumas modalidades, a gente quer trazer mais opções para as redes. A segunda grande inovação é que as redes, também o Guia de Tecnologia, assim como o PNL literário e as obras didáticas, além das escolas, a rede vai participar de todo o processo de escolha, ela vai poder verificar como é que ela está estruturada, qual é a lógica de organização da sua rede, qual é o melhor desenho. Então, por isso a gente tem uma participação direta da Undime, do Concede. Por que dentro do processo do guia, além da gente deixar ele aberto 24 meses, a gente vai ter períodos de avaliação, né? Por quê? Para, inclusive, possibilitar que os detentores de tecnologia emergente, que ainda estejam em desenvolvimento e que eles estejam na fase de finalização, possam se preparar para poder participar do processo.
Por isso, esse é um primeiro ganho. O segundo ganho é que a tecnologia que passa por uma avaliação no ciclo, se ela não for aprovada, ela vai ter um parecer de recomendação e o proponente pode participar de um outro processo. Então, são coisas que a gente está tentando incorporar no processo exatamente para garantir qualidade. E é isso que a gente quer trazer e discutir para vocês, para que a gente possa melhorar e no próximo edital, tá? No próximo edital, a gente possa trazer essas melhorias, incorporar essas melhorias, e o que a gente espera é que a gente tenha no futuro um catálogo com excelentes tecnologias, com referência de preços, para facilitar, principalmente aquelas redes que têm mais dificuldade de desenvolver tecnologia e, inclusive, de acessar a tecnologia. Então, um pouco isso que a gente está trazendo para o contexto do guia de tecnologia, e aí a gente vai, à medida do possível, tentando tirar as dúvidas e orientar. A gente está estudando, a gente não sabe como, mas eu entendo que nas tecnologias emergentes, que a diferença é um pouco da tecnologia divergente. A principal diferença dela para a em ação é exatamente porque ela não tem dados de uso. Ela pode ter sido finalizada, ela foi finalizada, ela deverá ser finalizada, pode ter sido testada para exatamente ver se ela estava atendendo a todos os requisitos, mas ela não teve uso. Então, isso, o que a gente está pensando? Que a gente não sabe como, mas é um estudo que a gente está fazendo, de repente, da possibilidade de futuramente buscar alternativas, inclusive de apoio e indução a pilotos de tecnologias emergentes para a gente, cada vez mais, incentivar a produção de novas tecnologias. Então, é um pouco esse o desenho do Guia Tecnologia que a gente está trazendo para essa realidade, tanto do Decreto 9.099, quanto do Decreto 9.208, que trata da educação conectada. E também do novo contexto da reforma do ensino médio, quando a gente fala um pouco dos itinerários formativos. Eu acho que agora o professor Ig vai falar um pouquinho para vocês da plataforma, um pouco do contexto do guia, a partir já do sistema, né? E aí a gente vai... O Wilson está aqui também para falar um pouco, se precisar, da fase de um pouco das etapas da análise das informações documental e também da referência, do processo referencial de precificação. Que tem muita coisa que a gente ainda está na fase de discussão, por isso que essas reuniões são importantes, que cada vez que chega, a gente olhou lá algumas questões já levantadas a partir de um diálogo do CIEB, né, Lúcia, com vocês, e a gente já está pensando como é que a gente incorpora ou melhora ou clarifica mais as informações para facilitar para vocês. E aí a gente está tentando, nesse processo, trazer a melhor forma de explicação para vocês, a metodologia, para que vocês possam entrar no sistema e conseguir efetivamente fazer a inscrição. Agora, um ponto que é importante, é preciso que a gente faça uma leitura muito rigorosa do edital, porque o edital ele é muito claro e detalhado. E, a partir do edital, isso é importante, essa leitura, até para a gente ver se tem algum ponto no edital que está causando muita dificuldade, muita interpretação equivocada, e isso é importante para a gente fazer um processo, todo um documento de orientação para vocês. Tá? Então, vamos lá, professor Ig. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Ig, eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas. É um prazer também estar aqui no primeiro encontro do Conecte-se. Oi? Ah, tá bem, deixa eu ficar de pé. Né? No primeiro encontro do Conecte-se. E o objetivo, como a própria secretária falou, é também apresentar e tirar dúvidas com relação ao guia de tecnologias. E o guia, ele, como já foi dito, né? A gente pretende cobrir todo o processo, desde uma submissão e conhecimento das tecnologias que estão sendo desenvolvidas no país, até se esperando que chegue até a escola, né? E a própria rede de escolas. O guia ele tem basicamente dois tipos de tipologias que estão sendo esperadas. A tecnologia em ação e tecnologia emergente, que já foi dito. Uma tecnologia em ação é aquela tecnologia que já tem uso. Isso quer dizer, e é importante destacar, que não necessariamente é um proponente, uma empresa nova, mas uma tecnologia nova,
que não necessariamente tem dados de uso. Ok? E a tecnologia, isso é tecnologia emergente. A tecnologia em ação, você já colocou para uso, já tem evidências com relação ao ganho de aprendizagem ou ganho de gestão com relação àquela tecnologia. Lembrando, esse uso não é exclusivo do uso público. Então, você pode colocar ou ter colocado sua tecnologia em redes privadas e isso também é considerado uma tecnologia em ação. Outro ponto importante é que o proponente, ele que pode submeter é quem tem direito de comercialização daquela tecnologia. E uma vez que ele submete aquilo, ele pode cadastrar N tecnologias no guia, né? E aí o guia, ele tem um processo de avaliação muito claro, que a gente buscou o quê? Inverter e ao invés de avaliar a sua tecnologia olhando N critérios, primeiro são apresentadas as evidências de acordo com os critérios específicos que tem naquela tecnologia, e aí os avaliadores vão olhar aqueles critérios e aquelas evidências. Então, o que é que acontece? Quem é que conhece melhor a tecnologia? Quem desenvolveu aquela tecnologia. Então, nada mais óbvio do que inverter o processo e pedir que os próprios proponentes coloquem as evidências com relação àquela tecnologia. E aí, ao invés de você deixar um processo um pouco mais subjetivo, de que o avaliador olhe aquela tecnologia, independente da evidência que você apresentou, e chegue a uma conclusão sobre a qualidade daquele critério específico, você inverte e apresenta a evidência. E aí, sim, que o avaliador vai olhar aquela evidência e poder, de fato, confirmar, concordar com o que o proponente apresentou ou não. Eu estou repetindo aqui uma palavra e vocês vão ver lá também que é evidência, né? Essa palavra o que é, né? Você vai encontrar diferentes formas e diferentes definições do que seria essa evidência. Mas evidência aqui para o guia nada mais é do que um fato que confirme uma hipótese. Então, se você diz que a sua tecnologia é escalável para 5.000 alunos, o que se espera é que se apresente uma evidência que mostre o potencial de escala. Se você diz que a sua tecnologia é de fácil uso, que se mostre uma evidência que mostre aquele fácil uso. Então, não está se pedindo aqui, por exemplo, experimentos controlados, conduzidos por pesquisadores da área, para que se gere aquela evidência. Mas sim, em alguns casos, até um vídeo mostrando como você cumpre aquele critério específico. Ou até uma documentação. Tem casos que vocês vão ver, e alguns já devem ter visto, que uma evidência pode ser simplesmente uma documentação ou guia de uso daquela tecnologia. E aí você está cumprindo aquela evidência. Em alguns casos, até uma foto vai servir, certo? Vai ser caso a caso. Então, a evidência tem esse escopo, onde não se espera que haja uma robustez científica de causalidade sendo mostrada naquela evidência. Esse é o cenário perfeito, ideal, que se espera também que, se vocês coloquem, com certeza vai estar adequado. Mas, em alguns casos, não necessariamente você vai ter isso. E aí, como é que ocorre, né? Vocês já viram, alguns de vocês já viram que vocês começam a cadastrar suas evidências. Uma vez que vocês colocam suas evidências, o outro lado, que são quem? Os avaliadores vão olhar aquilo e ter uma avaliação. E aí, quais são as dimensões de avaliação disso? Dimensão tecnológica, dimensão educacional e a dimensão de acessibilidade. O que ocorria em edições anteriores é que o foco era mais tecnológico, educacional, mas a gente, no Brasil, tem uma lei que é obrigatório você cumprir critérios de acessibilidade. Então, o edital traz isso e espera que toda tecnologia, para que possa ser de fato colocada nas escolas, que ela cumpra os requisitos mínimos de acessibilidade. E aí, os avaliadores serão selecionados para avaliar essas três dimensões. Vai haver um especialista em tecnologia educacional, um especialista na dimensão tecnológica, um especialista na dimensão educacional e um especialista na dimensão de acessibilidade. Isso é o mínimo que vai ter na avaliação das tecnologias. Em alguns casos, podem ter mais especialistas. Que casos são esses? Se sua tecnologia, por exemplo, atende a diferentes públicos com relação à educação especial. Então, você vai ser avaliado por especialista, por exemplo, em deficiência visual e em deficiência auditiva. Você tem critérios específicos com relação àquilo. E a mesma coisa você pode pensar nas categorias que foram descritas, né? São 23 categorias. Então, o edital e a avaliação tem pelo menos 3 avaliadores que vão olhar as tecnologias. E aí, o que é que vai ter no final?
cumprindo dois objetivos. Primeiro, aferir qualidade. Será que aquela tecnologia tem a qualidade mínima para que se possa ser colocada nas escolas brasileiras? Ponto 1. Ponto 2, é induzir qualidade. Não necessariamente aquela tecnologia ela cumpre diferentes critérios, mas ao final do processo será gerado um relatório que será entregue para os proponentes com relação a cada tecnologia, mostrando quais critérios foram cumpridos e quais não foram cumpridos ou parcialmente cumpridos, ou seja, adequado, parcialmente adequado, inadequado e por quê. Então, todo esse relatório detalhado será disponibilizado para os proponentes. E isso induz qualidade. Então, como a própria secretária comentou, são 4 ciclos que tem no edital. E aí, uma vez que você submete para um ciclo e a sua tecnologia é aprovada, ótimo. Você vai para as próximas etapas de análise documental e precificação, que o próprio Wilson vai falar. Mas, se a sua tecnologia não cumpre aqueles requisitos, você pode fazer uma nova submissão. E aí você pode olhar aqueles critérios específicos, tornar a sua tecnologia adequada para aqueles critérios específicos e fazer uma nova submissão. E aí ser avaliada e esperando-se que seja aprovada. Então, o objetivo não é simplesmente punir e separar as tecnologias aprovadas e reprovadas, mas também induzir qualidade e esperando que os proponentes submetam em um novo ciclo aquela tecnologia, cumprindo aqueles critérios que não foram cumpridos numa primeira avaliação. Outro ponto importante é, quando a gente olha o edital, ele tem 90 páginas, né? Então ele assusta, né? Mas o que tem que observar, esse é um ponto fundamental, é que só tem 3 critérios obrigatórios. Caso a tecnologia cumpra aqueles 3 critérios obrigatórios, ela está aprovada. Que critérios são esses, né? Com relação à dimensão tecnológica, o critério é usabilidade. Você tem que mostrar que a sua tecnologia cumpre o critério de usabilidade. Que evidência de usabilidade é essa? Depende, tem várias formas, tem diferentes abordagens de avaliação de usabilidade. Você pode usar as heurísticas de Nielsen, gravar um vídeo mostrando que a sua tecnologia cumpre aqueles critérios de usabilidade. Ou você pode usar a ISO, que também define características, a ISO 2416 define características com relação à avaliação de usabilidade. Então, depende muito mais de como você está querendo mostrar a evidência da sua tecnologia do que seguir uma abordagem específica. Então, da dimensão tecnológica, o critério é usabilidade. Da dimensão educacional, são 2 critérios, na verdade, que, a depender da sua tecnologia, você vai ter que apresentar uma. Ou é um ganho de aprendizagem, ou é um ganho de gestão. Se a sua tecnologia está voltada para aprendizagem, para o processo de ensino-aprendizagem, então você tem que mostrar que teve um ganho de aprendizagem. Se a sua tecnologia é para gestão, você tem que mostrar um ganho de gestão. Que evidência é essa? Depende da tecnologia por exemplo, da gestão específica que você está querendo propor ali. Mas você tem que apresentar, por exemplo, uma evidência de ganho de gestão. Ponto importante, tecnologias emergentes não precisam apresentar esse critério obrigatório com relação à dimensão educacional. Por quê? Porque ela não teve uso ainda. Se ela não teve uso, não tem como gerar evidência educacional. Entretanto, a evidência de usabilidade, sim. Isso daí se espera que com a tecnologia finalizada, que ela cumpra aqueles critérios. E aí, a terceira dimensão é a dimensão da acessibilidade. A dimensão da acessibilidade, quando você olha o edital, os critérios obrigatórios, que o Leonardo vai explicar depois, ele está quebrado em 11. Mas, na verdade, você só precisa mostrar acesso alternativo. Então, o que quer dizer acesso alternativo? Se a sua tecnologia ele apresenta tem um conteúdo, e aquele conteúdo é texto, como é que eu posso fazer um acesso via áudio? É isso. E aí a outra restrição que tem também é com relação a tempo, né? Então, por exemplo, imagina a sua tecnologia que tem uma funcionalidade de simulado, de prova, e aí você restringe no tempo. Isso tem que ser bem justificado. Por quê? Porque a depender do usuário, ele tem uma dificuldade maior com relação ao uso daquela tecnologia. E essa dificuldade impacta no tempo. Então você tem que ter uma boa justificativa para fazer restrição de tempo com relação ao uso da tecnologia.
Em alguns casos, são obrigatórios, e aí você diz, olha, restrição de tempo, não necessariamente, a gente cumpre dessa forma, mas eu não posso fazer com que ela se aplique em todos os cenários. Vou dar um exemplo aqui, em provas, pegar o Enem. Pegar uma prova do Enem, você tem um tempo, se você tem uma tecnologia que pretende fazer uma simulação do Enem, o Enem tem tempo. Então a sua tecnologia espera que, se tem um simulado do Enem, aquele tempo tem que ser cumprido. Então são situações que vai depender muito da sua tecnologia. Apresentar como cumpre aquela evidência. E aí tem as outras evidências, essas 3 são as obrigatórias. E aí vem as outras evidências que são comuns, ou seja, independente da sua tecnologia, aquilo vai ter. E as evidências são específicas da sua tecnologia. Então, por exemplo, se você tem uma tecnologia, de novo, para deficientes visuais, você tem critérios para deficientes visuais. Você tem uma tecnologia para a categoria gestão escolar, você tem critérios para a gestão escolar. E aí você coloca aquelas evidências específicas. Então, no fim, esses 305, 303 critérios, eles se transformam em, no mínimo, 3. E critérios específicos que você vai ter que colocar com relação àquela sua tecnologia. Então, na verdade, não se assustem com as 90 páginas. O objetivo foi tentar cobrir o espectro de tecnologias educacionais que existe. E outro ponto importante é que todo o ciclo, ele fecha e cumpre todas as etapas previstas no edital. O que quer dizer isso? Você se cadastrou sua tecnologia, submeteu. Quando você submete, ela vai passar por uma triagem, depois entra no processo de avaliação, análise de documentação, precificação de área oficial. Tudo isso vai ter em todos os ciclos. E aí, a etapa de análise documental e precificação, eu vou passar para o Wilson. Isso aqui foi só uma introdução. Depois, na segunda etapa, eu vou abrir aqui o computador e cadastrar uma tecnologia na plataforma. E aí pode ficar mais claro para vocês com relação a isso. E aí a gente também abre para dúvidas sobre questões específicas dos critérios. Mas eu vou passar para o Wilson para falar de análise documental e precificação. Obrigado. Boa tarde. Também vou ficar aqui de pé, senão... Eu acho que é uma coisa importante, né, que nós devemos discutindo não só nesse campo do Guia de Tecnologias, mas também em outras iniciativas do próprio edital do literário, PNLD 19 e 20, é que esse processo todo, que nós acreditamos ser muito relevante, né, principalmente no que se refere à introdução da tecnologia na rede pública de uma forma coerente, racional, né, pragmática, ela está sendo feita e construída muito com esse diálogo, né? Em todos os eventos que nós tivemos, né, e nós fazemos questão de participar disso, justamente porque não existe um modelo definido, né? O modelo está sendo construído e a participação de vocês é muito importante para esse tipo de coisa, em todos os aspectos. Quando se trata do modelo do PNLD original, né, que é onde se concentra a maior parte dos recursos, já existe um formato mais ou menos claro no que se refere às questões físicas, né? Mas quando isso são incorporadas outras questões, que as questões tecnológicas, que vocês sabem muito melhor que eu, que são muito complexas, variadas, né? Então, se sofistica demais o modelo, né? Então, e essa é a nossa preocupação, porque nós precisamos levar à rede de ensino algo que seja bom, que seja realista, né, para cada uma da diversidade de situações que tem o país, mas também que resguarde a segurança, né, jurídica das contratações, não só para nós que estamos lá no Ministério da Educação, mas também para os entes, né, que estão na ponta executando. Hoje de manhã nós estávamos numa discussão muito rica com relação a isso, e é impressionante a quantidade de municípios, estados, que não se arriscam a comprar, né? Tem vontade, existe uma demanda latente sobre a introdução da tecnologia dentro das redes, só que isso acaba não acontecendo
pelo medo, né, pelo risco jurídico que existe nesse tipo de coisa. Então, comprar algo por elegibilidade, por exemplo, usando recurso do Fundeb, é muito arriscado. Então, isso faz com que os entes não façam a compra, né? Então, o que nós pretendemos com isso, eu acho que a principal diferença desse guia, é que a gente possa dar uma referência de preço para eles, né? Que a princípio pode parecer algo ruim para quem normalmente trabalha, né, já com as instituições públicas, com os governos federais, estaduais e municipais, mas, por outro lado, tem uma possibilidade de ampliação, né, do programa, né? Então, acho que isso é uma questão que precisa ser sempre levada em consideração. Talvez alguns de vocês trabalhem nessas frentes, junto com municípios e estados, para tentar propor, para tentar levar soluções que eles acham muito interessantes, mas acabam recuando quando se deparam com a complexidade que seria e o risco que ele teria com relação a essa aquisição, né? Então, esse eu acho que é o princípio, né, dessa ideia de criar um referencial de preço, né? Agora, isso não é nada simples, vocês devem imaginar. Porque existem diversos tipos de tecnologia, e as tecnologias, elas são multifacetadas, quer dizer, tem uma série de propostas, uma série de situações, que hoje a gente viu uma variedade enorme de opções, né, e de ponderações e pontos que precisam ser validados com relação a isso, né? Então, esse trabalho todo, né, que está sendo feito, e isso foi o motivo que nós não soltamos, né, junto do edital de avaliação, já um modelo de precificação, porque esse é o primeiro estágio. Então, nós precisamos e estamos entendendo o que está sendo ofertado, o que está sendo inscrito, criando as bases para que a gente possa fazer uma avaliação dessas tecnologias de uma forma que possa transparecer aos órgãos de controle algo isonômico, quer dizer, criando uma isonomia, né, nos critérios de avaliação, e trazendo segurança jurídica para isso. Então, nós temos um caminho a percorrer, e está sendo percorrido, no sentido de desenvolver esse modelo, né? Então, nós vamos ter um edital adicional, né, onde serão explicados todos esses critérios. Quer dizer, a tecnologia vai ser avaliada sobre esses critérios. Quais são os fatores que são preponderantes para poder serem avaliados, né? Nós sabemos até numa discussão hoje cedo, entendemos que a profundidade que isso vai acontecer também não vai ser de uma hora para outra, né? Nós sabemos que isso também é um processo. Vocês, da iniciativa privada, têm que estar trabalhando no sentido de ir aprimorando essas questões, né? Por exemplo, a questão de acessibilidade, que eu acho que é uma dificuldade geral, mas que isso seja incorporado às tecnologias que vocês têm para atender os requisitos que, num primeiro estágio, serão mas depois eles serão aprimorados, tá? Então, a primeira proposta que vai ser consolidada nesse edital, que nós vamos tratar essa questão da precificação, é uma primeira proposta, né? À medida que as respostas a esses questionamentos serão dados, nós vamos aprimorando isso para que possa levar cada vez mais clareza, né, nos critérios de decisão e de precificação, porque é um processo que vai se detalhando aos poucos, né, na medida que nós entendemos que as empresas que estão participando disso possam estão dando a resposta à necessidade, tirando a subjetividade e levando para uma mais objetividade, que não é simples, né? Eu estava falando que essa questão da tecnologia é como se fosse uma obra de arte, né? Quer dizer, todo mundo tem a questão subjetiva por trás e avaliar o que é melhor, o que é pior. Mas nós não podemos trabalhar com subjetividade. Nós temos que, na medida do possível, e para isso a gente precisa da compreensão de vocês, que nós vamos construir um modelo que tente levar o máximo de objetividade para que se possa dar segurança para que a gente, não só do governo federal, né, ou com compra direta, ou com recursos do governo federal, a gente possa estar fazendo essas aquisições, né? Então, como nós falamos, existem basicamente 4 modelos, né, que podem ser utilizados para a compra dessas tecnologias, que é o próprio recurso,
do município, ao Estado, através do Fundeb, que é um recurso que é repassado, através do próprio governo, né, com ações diretas de aquisição, e também através de um sistema que não sei se alguns conhecem, que é o PAR, que é o Programa de Ações Articuladas, que tem uma solicitação, através de um critério bastante claro, que os entes federados fazem a solicitação de um recurso federal para algum tipo de tecnologia, algum tipo de investimento na escola. Quer dizer, existe uma série de regras que envolvem isso. Tá? Então, existem essas 4 modalidades de compra, e o que o guia pretende é conseguir abarcar e direcionar melhor os trabalhos, né, dos municípios e estados, para que eles possam fazer os investimentos de forma mais clara. O objetivo nosso, o desafio nosso é tratar de forma bastante específica, né, professor Ig? E, ao mesmo tempo, levar para eles de uma forma simples, para que eles possam entender quais são os benefícios que essas tecnologias podem trazer para cada uma das suas realidades, né? Então, esse primeiro estágio é um estágio inovador, mas a gente sabe que é o começo só, né? Nós vamos caminhar bastante ainda nessa linha, não só redefinindo os critérios, né, os aspectos tecnológicos que são relevantes, mas também construindo isso, né, a segurança jurídica que se precisa para que as escolas efetivamente, os municípios possam efetivamente investir nisso. Tá? Nesse estágio especificamente, nós temos essa primeira fase, que é a fase de inscrição, né, da obra. Isso é uma coisa importante a ser dita. Existem algumas documentações que são enviadas. Nós estamos querendo, tendo a expectativa, né, de colocar no guia o máximo de obras que tenham a propriedade intelectual garantida, a exclusividade garantida. Nós sabemos que, em alguns casos, é bastante complexo isso, né? No caso de algum hardware que tenha um software que tem uma patente, isso fica bem configurado, mas onde tem alguns conteúdos intelectuais, por exemplo, a questão do direito autoral, que esteja muito bem caracterizado, isso já existe uma legislação específica muito clara para isso, mas existem alguns pontos que podem ser um misto das coisas, né? Então, você tem a garantia da propriedade intelectual em parte da proposta, por exemplo, com conteúdos pedagógicos, e a outra parte não, software, avaliação, esse tipo de coisa. Então, esse é o tipo de avaliação que nós vamos fazer da documentação junto com a Procuradoria, para entender de que forma a gente pode classificar isso como uma obra que tem no seu rigor, possa ser encarado como uma inexigibilidade, no caso de uma aquisição, ou não, que teria que passar por um processo de licitação. Tá? Então, isso são coisas que nós vamos estar criando e desenvolvendo à medida que nós entendemos o que o mercado vai estar oferecendo e construindo essas respostas, né? Então, essa é mais ou menos a linha que está sendo trabalhada. Depois dessa fase inicial, né, que vai haver a avaliação, né, e aí nós vamos, com isso, começar a soltar, vamos formalizar um guia, né? Nós temos já não sei se você não falou, né, sobre a questão desse convite que foi feito, né, inicial, né? Não, né? Então está sendo feito um convite agora para algumas empresas, né, para poder estar fazendo uma avaliação para testar a plataforma, né? Então o corte é 25 de junho, é isso? 8 de junho, online. Então, ele vai ver um primeiro corte daquilo que tiver inscrito para fazer um teste no processo de avaliação dessa, então, para validar realmente todo esse critério. Tá? Nenhuma tecnologia vai ser prejudicada por isso. O que a gente quer, exatamente por ser um processo complexo e inovador, a gente quer um pouco melhorar o processo, inclusive, de avaliação e maturar. Então, a tecnologia que participar desse teste, mesmo que for reprovada, ela não será prejudicada, tá? Porque ela terá a oportunidade de participar. A gente quer, efetivamente, não sei se vocês receberam esse comunicado, está lá na plataforma, que é para a gente tentar fazer um desenho, uma avaliação do próprio sistema e dos nossos critérios e poder melhorar. Tá?
Então, nesse primeiro estágio, as tecnologias que forem já validadas, eventualmente já poderiam ser adquiridas, né, pelo governo federal, ou porque nós não vamos consolidar neste momento, nessa primeiro teste, o guia, né? Nós vamos esperar que a primeira fase de avaliação seja consolidada, mas eventualmente alguma tecnologia que já seja aprovada nesse período possa ter o interesse do Ministério da Educação de fazer a aquisição, ainda dentro do ano. Tá? Então, é uma primeira fase. Depois disso, os ciclos são 4 ciclos de 6 meses, e após o ciclo de 4 a 6 meses, nós vamos ter esse período que nós chamamos de precificação, que passa necessariamente por uma tomada de preços, de acordo com alguns critérios, e aí, com isso, nós vamos construir, né, essa base, junto com todos esses critérios de avaliação tecnológica, quais são os referenciais, os preços referenciais para cada proposta tecnológica. Tá? Então, assim, todo esse detalhamento ele vai ser feito no edital de precificação, que está associado ao guia, e que isso vai ficar mais claro, e aí, eventualmente, a gente pode até, em outro momento, fazer um outro evento nesse sentido, com esse tipo de esclarecimento. Tá? Então, acho que vale a pena. Então, nesse momento, a ideia é discutir um pouco essa fase, né, que é a fase de inscrição, essa fase de entendimento de todos esses critérios que estão colocados no edital, né, e a discussão posterior passa mais por essa questão de documentação e a questão da precificação. Bem? Então, a gente vai estar aqui depois para atender os questionamentos, né? Eu achei que vocês estão com um pouquinho de dúvida só, mas... Muito obrigado, gostaria de agradecer pela apresentação da equipe do MEC. O microfone está aberto, quem quiser fazer pergunta aqui é só levantar a mão, fique à vontade. A gente já tem várias perguntas ali que a gente já está chegando. Já coloquei uma primeira aqui para a Renilda, perguntando qual a relação do Guia de Tecnologias com o Programa de Educação Conectada. Eu vou usar isso daqui para o pessoal que vai perguntar depois lá, sem fio. Então, por isso, esse daí para a Renilda. Esse daí para a Renilda. Boa pergunta. Vocês sabem que lá no edital... Está ouvindo, não? No edital, a gente fala de possibilidades de você ter tecnologias proprietárias e tecnologias com licença aberta também. E tecnologias gratuitas. A gente tem um desenho ali que a gente propõe alguma proposta. Como é que qual é o link? Nós temos duas possibilidades de link do Guia Tecnologia com a educação conectada. Primeiro, que como as redes vão fazer o seu plano de inovação, para a implementação de recursos e de tecnologias novas nas escolas para fazer o uso pedagógico e melhorar algum processo na escola ou na rede, ela poderá, inclusive, fazer aquisição de tecnologia. Independente de ser gratuita ou não, ela poderá fazer a aquisição. No caso de tecnologias com licença aberta, a gente vai utilizar, inclusive, a plataforma para poder remixar lá na plataforma para disponibilizar para as redes. Então, ela tem dois momentos. Tanto pode ser para efeitos de aquisição das redes da própria escola, para poder apoiar o plano de inovação que ela vai elaborar, quanto para poder enriquecer a plataforma integrada de recursos educacionais digitais. Porque na plataforma a gente só coloca aquilo que é gratuito, a gente não coloca aquilo que não é gratuito. Tá. Bom, olá, Renilda, boa tarde. Sou Silvia, do Instituto Avisalá. Então, eu estou cheia de dúvidas aqui. O Instituto Avisalá já tem muitos anos, né, inclusive 3 projetos que foram aprovados no antigo formato do Guia de Tecnologia. E são projetos que a gente já desenvolve em muitos municípios. E, enfim, já temos desde compra pelo município de todos os tipos que vocês podem imaginar, como também consultoria. Agora, uma pergunta, eu não li, quando eu vi as 90 páginas, você precisa ter um belo tempo, por isso que eu vim nessa reunião, foi muito bem pensada essa reunião, muito obrigada a quem pensou em fazer, porque eu já estava desistindo do guia. A questão é o seguinte, um guia que envolve tanto gestão quanto aprendizagem de crianças,
Ele não envolve material direto para a criança, principalmente na educação infantil, né? Nós somos contra ter um material específico para a criança na educação infantil. No ensino fundamental, ensino médio é outra coisa. Mas isso que eu queria saber, vocês pensaram nisso? Ou, enfim, a gente põe a tecnologia, põe lá como a gente acha e depois é que vocês vão avaliar? Quer dizer, não tem para o aluno, tem só para o professor, para o diretor, para o coordenador, para a equipe técnica. Entendeu ou não? Na verdade, quando a gente coloca os beneficiários lá, de qualquer forma, toda tecnologia, seja ela para o sistema para gestão ou para apoio ao professor, ela tem benefício direto na criança, né, no aluno. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um aluno do ensino médio, né, Lúcia, e a gente trabalha com aplicativos, a gente tem tecnologia que, quando a gente fala na metodologias ativas, o aluno buscando o seu conhecimento, buscando informação para discutir com o professor. De uma certa forma, você está beneficiando e você está atendendo direto o estudante. Vai ter tecnologia que você vai trabalhar com um apoio ao professor, mas que, de uma certa forma, ele vai utilizar aquela tecnologia para trabalhar com os alunos na sala de aula. Então, o benefício direto é do aluno. Logicamente que aí tem aquelas discussões que você colocou de educação infantil, que o próprio PNLD nosso traz um manual para o professor, mas não traz o livro direto para o aluno. Mas você pode ter tecnologias, inclusive, de apoio para trabalhar as capacidades, competências previstas na BNCC, inclusive a questão de socioemocionais que a gente tem hoje, né, que é muito importante para trabalhar, inclusive, em educação infantil. Não sei se eu esclareci. Você quer complementar? Boa tarde, eu sou Érica. E trabalho na coordenação de tecnologias e inovações. Vou dar um exemplo, sim, que a educação infantil está contemplada. A educação infantil está lá no item 4, que é dos aspectos curriculares, e, lógico, que tem os eixos de conhecimento, né? Os 5 eixos de conhecimento que a BNCC traz para a educação infantil. Se o seu público, se o seu sujeito é a criança que está na educação infantil, dentro dela, você tem 23 categorias. Dentro daquelas categorias, por exemplo, eu quero trabalhar com a educação infantil na categoria de ensino-aprendizagem, você vai elaborar no seu guia de orientação didática toda a sua intenção educativa para aquela criança. É de 0 a 3? É de 4 a 5? Ou é de 0 a 5? Então, isso aí você vai ter todas essas possibilidades. E aquilo que não se aplica, você marca não se aplica e só vai se preocupar com os critérios específicos daquele público. Ok? Obrigada. Senta aí. Coloquei uma outra pergunta que veio por ali para o Ig responder para a gente sobre as evidências. Essa pergunta aqui com relação a especialistas, né? Na verdade, você pode ter dentro da sua própria equipe as pessoas que vão gerar as evidências, mas nada impede que você contrate especialistas para fazer isso. Isso não é obrigatório. Isso está muito a critério de quem vai, o proponente que vai submeter aquela tecnologia. Quando você tem especialistas que vão fazer a geração das evidências, a única documentação que você precisa colocar é a documentação que comprove aquele critério, né? Não precisa identificar quem foi o especialista que fez aquele trabalho, nem outra documentação que não seja a evidência para aquele critério específico. Olá, boa tarde. Primeiro, parabéns pela iniciativa de estar apresentando o edital, que é bem complexo. 2 perguntas. Meu nome é Otávio, sou gestor da parte de formação de professores e também de videoaulas. Uma pergunta bem importante é se vocês têm a média de inscritos já dentro do edital e qual vai ser o critério dessas 25 empresas escolhidas para a primeira testagem.
quais são os critérios, né, que vocês estabeleceram. O segundo ponto é que você sabe que tem várias ações civis, né, em trâmite até julgado já o que pode terceirizar ou não na escola, o que pode ser terceirizado ou não como atividade fim da escola, principalmente a parte do processo de aprendizagem, né? Se vocês estão cientes disso, se vocês estão pesquisando em relação a isso também, e se isso pode atrapalhar, prejudicar as etapas do processo. Seriam essas duas perguntas. A primeira sobre o teste é quem tiver feito a inscrição e que tiver interesse, tá? Falar que quer participar do teste, só se ele quiser participar. A gente não vai selecionar ou pegar uma página. Aliás, gente, o objetivo do Guia de Tecnologia não é ranquear, tá? E não é definir um limite. O limite nosso é quem conseguir passar por todos os critérios. É isso. A gente quer que a gente tivesse um catálogo bem rico, né, Lúcia, com várias tecnologias. O guia não tem esse propósito. Sobre a segunda questão, eu não entendi essa coisa da terceirização com guia de tecnologia. Gente, em nenhum momento o guia de tecnologia pensa em substituir professor. Ele claramente diz que ele é apoio ao professor. A questão do professor querer ou não usar essa tecnologia é uma opção dele. Por quê? Porque a própria LDB diz com relação à autonomia do professor. É um princípio, né, da educação nacional, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a ação docente, a autonomia do professor, ele precisa querer para poder usar uma tecnologia. Assim como nós queremos que esse guia ele tenha uma intenção pedagógica com vocês, que intenção pedagógica é essa? É exatamente não é reprovar para eliminar, é reprovar para mostrar onde é que nós queremos que nós tenhamos uma educação, uma tecnologia educacional de qualidade, para até estimular aquele professor a querer, sim, entrar na cultura digital, porque ele está na periferia. Muitos deles estão na periferia. Nós temos essa intenção de estimular. Em nenhum momento, nem Ministério, nem Estado e nem município pode obrigar o que é que o professor tem que fazer na sala de aula. Ele tem, sim, que cumprir com todo um currículo. Agora, o modo, a didática dele é dele. Só lembrando que, em todas as ações da Secretaria de Educação Básica, 2 pontos importantes que a gente está levando é exatamente o protagonismo do professor e do aluno. Tá? Então, em respeito a esse protagonismo, que qualquer programa, inclusive um programa que a gente tem, um programa finalístico, o Mais Alfabetização, é o docente da sala que decide que tipo de apoio que ele quer para poder trabalhar a alfabetização de 2 anos. Em nenhum momento, e nem podemos fazer isso, como a Érica já falou. Tá? Então, o nosso objetivo é, todo esse material dar mais protagonismo para o professor e para o aluno. Eu vou invertendo uma daqui, outra do público, mas só para falar que tem várias perguntas ali que são específicas, que a gente vai tratar na segunda parte. Tá? Então, eu estou pulando elas para deixar a gente para a segunda parte, trazendo as que são mais gerais para agora. Isso daqui é para tecnologia em ação, essa pergunta. Então, a tecnologia em ação ela é considerada em ação se for público ou privado o uso. Então, a sua evidência vai depender do tipo de uso que você fez. Foi só para privado? Se apresenta evidência basicamente com estudantes de escolas privadas. Caso contrário, apresenta para o público ou então para as duas. Posso fazer?
Bom, eu sou Ana Letícia, do Projeto Âncora. Eu tenho duas perguntas básicas. Uma, acho que é um pouco mais técnica, a respeito da tecnologia em ação e a tecnologia emergente, né? E se a tecnologia proposta ela é em ação, ou seja, ela já existe, já está sendo usada, mas a proposta é uma melhoria, é uma reforma dela, ela é considerada emergente ou em ação, né? Exatamente. Cada vez que a gente for iniciar um ciclo de avaliação, a gente vai enviar um comunicado perguntando: você quer participar desse ciclo ou você quer melhorar ou inovar o processo, a sua tecnologia, melhorar algum aspecto? Independente dela estar passando por esse processo, se ela já tem resultado e já teve uso, ela continua ela vai ser classificada como tecnologia em ação. Então, mas o que está sendo proposto para ser apresentado como tecnologia é totalmente novo. É um acréscimo que é novo e que talvez as evidências não existam. Aí se você não tiver, é isso que eu estou falando, você pode ter, uma empresa pode ter uma tecnologia em ação e, de repente, desenvolver uma outra tecnologia a partir dessa em ação, mas com todo o contexto novo, sem uso, aí sim ela pode ser classificada como emergente, não tem problema nenhum. Um exemplo que você pode pensar sobre a parte técnica, pensa no versionamento. Então, se você fez uma adaptação naquela tecnologia, ou uma melhoria, normalmente você vai chamá-la de 2.0, 2.1. Você não mudou a tecnologia, você apenas fez um acréscimo que gerou uma nova versão. Então, isso é muito comum. Agora, se você começa a fazer mudanças que mudam, inclusive, o propósito de uso daquela tecnologia, então você tem outra tecnologia. Mas então, acho que, na verdade, teria que avaliar o caso específico. Isso, né? caso a caso. Isso. Tá. E a outra é uma colaboração aqui da minha amiga Dora. A gente entender um pouquinho melhor como é que seria o tratamento, né, a visibilidade. Dora, me corrija se eu estiver errada na pergunta dela. Como uma tecnologia, por exemplo, do José Pacheco, onde ela, na verdade, ela está espalhada no território, né? Ela tem uma abrangência tanto no privado quanto no público. E aí, como é que seria essa avaliação? Como é que é isso? Dora, me ajuda. É porque eu tinha entendido que a compra são por municípios, né? Então, por exemplo, a compra é feita por municípios ou estados, secretarias. Por exemplo, as comunidades de aprendizado do Pacheco, elas estão em vários estados, em várias cidades, né? E são uma quantidade restrita de escolas. Vamos imaginar que sejam 100 e poucas escolas. Como que essas escolas poderiam fazer uso dessa tecnologia dessa maneira? Se fosse, por exemplo, dentro do município de São Paulo, quantas escolas têm essa origem? Como que elas poderiam trabalhar paralelo com a outra que talvez não seja a maioria? Bom, na verdade, essa referência do guia, ele não é necessariamente fala em municípios e estados, mas qualquer entidade, até filantrópica, pode se utilizar, entendeu? O que tem que tomar cuidado são o rigor da contratação, né? Todos os entes públicos têm que seguir necessariamente a Lei 8.666, quer dizer, tem que tomar todos os cuidados para que ele seja uma compra válida. Agora, instituições N ou filantrópicas, elas podem fazer uso do guia. Eu acho que a gente fica feliz, né, que essas instituições utilizem do guia do MEC para fazer suas aquisições também, entendeu? Eu acho que eu não entendi bem o que ela colocou, mas vamos lá tentar ver o que... Só para clarificar uma coisa, antigamente, nas versões anteriores do guia, eu acho que a pergunta da Silvia vai também, eram consideradas tecnologias metodologias, propostas pedagógicas diferenciadas, presenciais. Agora há uma outra definição, tá, do que vai ser considerado tecnologia. Eu estou falando em plataforma mesmo, que eu desenvolvi uma plataforma para a Escola Amorim Lima, que tem bastante base nesse princípio do Pacheco, da Escola da Ponte, e que tem sido procurada por outras escolas que têm interesse. Tanto a gente já tem conversado com várias escolas, que são das comunidades de aprendizagem do Âncora, que têm essa afinidade, porque o princípio básico da metodologia é o mesmo. Mas eu estou falando da plataforma, não da metodologia.
Você tem uma plataforma. Conceito de tecnologia educacional no âmbito do edital 25/2018. Uma tecnologia educacional, ela pode ser física, ela pode ser digital, né? E ela pode ser híbrida, ela pode ter os dois. Agora, para ela ser considerada educacional, ela tem que ter uma intenção educativa escolar. É uma intenção pedagógica muito nítida, logicamente, não para gestão. Porque gestão da rede, por exemplo, uma rede de ensino, que quer uma tecnologia educacional, sim. Por quê? Porque gestão de ensino é considerada educação, ok? Tá? No âmbito da educação. Então, a de gestão não precisa do guia de orientação didática. Isso que você tiver, você tem uma plataforma que é assim, 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 com esse objetivo, você vai mostrar a plataforma, você vai dizer para que é que ela quer, qual é o objetivo dela, qual é a intenção dela, qual a metodologia dela, como é que ela trabalha, qual é a finalidade. E, se ela disser que é para toda a educação básica, todos os aspectos curriculares da educação básica, aí sim ela vai ter que atender aqueles critérios comuns e os específicos. Por quê? Porque foi ela que escolheu que ela serve para tudo isso. Se ela serve para tudo isso, ela tem que comprovar tudo isso. Agora, se eu digo que o meu sistema, que a minha plataforma é só para os anos iniciais, eu não vou me preocupar com jovens e adultos, eu não vou me preocupar com o ensino médio, eu só vou lá para aquilo que se refere a critérios que eu preciso atender para os anos iniciais. Será que eu respondi? Deixa eu ler aqui o item 2.1 e, se possível, 2.2 do edital. Que é a página 2. Né? Para efeito deste edital, considera-se tecnologia educacional todo sistema de apoio ao processo de ensino e aprendizagem composto de produto finalizado com todos os seus componentes autocontido e replicável. Ou seja, a sua tecnologia ela precisa ser autocontida, tudo que se espera dela que ela já venha. Obviamente, excetua-se infraestrutura, você não vai exigir internet, computadores e tal. Replicável, que a gente possa aplicar aquilo dali em determinado contexto, determinada escola, mas que eu possa também aplicar com o mesmo efeito em outras escolas, replicável, que integre no que se aplica uma proposta pedagógica baseada em sólida fundamentação teórica e coerência teórico-metodológica, é onde você vai definir quais são as bases epistemológicas da sua tecnologia, utilizado para trabalhar conteúdos educacionais específicos e que facilite as atividades dos atores educacionais, que aí perguntaram se era específico ou era um público. Né? Esses atores são quem? Alunos, professores, gestores, oferecendo conteúdos digitais, ferramentas ou aparatos. E aí o 2.2, específico de tecnologia, material didático digital, o que é considerado tecnologia educacional, né? Apresentar constituído de conteúdo e tecnologia digital, estar acompanhado de todos os componentes específicos indispensáveis ao pleno funcionamento, foi dito autocontido, apresentar o guia de orientações didáticas, excetuando quem? Gestão, ser portável em plataformas comerciais universais. E aí, o próprio edital segue aqui, dando mais detalhes. Wilson, eu coloquei essa daqui de novo, você já tinha comentado na sua fala, mas como a pergunta veio depois, perguntando um pouquinho sobre como vai funcionar a compra, a aquisição. Então, talvez você reforçar um pouquinho o que você já tinha falado e talvez até detalhar um pouquinho mais. Na verdade, assim, cada processo de aquisição, né, de órgãos públicos precisa, como eu falei, respeitar essa questão da Lei 8666. Tá? O que nós pretendemos fazer com essa validação da documentação, que é comprovar se existe, como comprovar, que ela é exclusiva. Se ela é exclusiva, nós pretendemos evidenciar isso no guia, tá? Que vai ser uma referência importante de decisão para a aquisição dentro dos entes federados. Entendeu? Então, essa primeira avaliação do MEC vai garantir
ao município, ao Estado, que faça a aquisição dentro de um critério que já foi validado pelo Ministério da Educação. Mas isso não impede que ele vai ter que fazer todo o processo lá. Quer dizer, existe um critério de inegibilidade que precisa ser publicado dentro dos órgãos, né? Cada município tem a sua forma. Então, existem sempre a validação de todo o processo lá dentro. Quer dizer, não é porque nós, lá do MEC, entendemos que a proposta é exclusiva, né? Que caberia dentro da inegibilidade, que os municípios ou estados teriam isentos de fazer o processo lá. Quer dizer, a nossa ideia até chegar no momento de nós propormos algo, uma espécie de subsídios jurídicos que ajudem esse processo dentro dos municípios, tá? Porque também nós sabemos da dificuldade que eles têm para poder conseguir chegar nesse grau de maturidade, né? Então, até, sei lá, uma proposta de minuto, alguma coisa assim, que eles possam seguir para que eles possam efetuar as compras lá dentro do que vai dar segurança para os proponentes e também para a instituição pública. Da minha área, mas eu vou botar. Bom, vocês devem conhecer a Lei 12.346, que eu acho que é de 2016, que fala da Lei de Inovação, né? A gente está tentando fazer uma leitura, né, e buscando entender essa lei para ver como é que a gente trata um pouco esse processo de precificação, de preço, referência e de classificação das tecnologias para o que a gente quer e está tentando flexibilizar ao máximo, para facilitar ao máximo essa lógica de aquisição da tecnologia na ponta, seja ela exclusiva ou não, né? Mas aí a gente está ainda debruçando na lei de inovação para ver se a gente está com muita perspectiva que a gente vai encontrar algumas saídas, né, Wilson? E aí, para facilitar esse processo. Então, é algo que a gente está muito empenhado em encontrar, porque a gente entende que, para mim, educador, entendo que uma tecnologia que teve a certificação de qualificação a partir de um processo de avaliação de vários especialistas, ela tem que ter algum diferencial. Mas a gente ainda não sabe juridicamente como é que a gente pensa isso, mas a gente está pensando. Isso que a Renilda falou é importante. Isso que eu falei da questão da inegibilidade é o que configura de forma mais clara isso, né? Mas a lei da inovação realmente é uma frente que está sendo trabalhada no sentido de garantir, né, que essas novas tecnologias, né, que ainda não têm essa configuração, né, de exclusividade, possam também ser adquiridas dentro de um conforto jurídico, né? Então, nós estamos buscando e trabalhando nesse sentido, porque justamente a gente quer que essas novas propostas, né, que vocês hoje têm em cada uma das empresas possam chegar realmente nas redes, né? Boa. Pesquisador aqui, que eu sei que tem sempre pesquisador aqui nesse grupo, e pesquisador que está estudando um pouco isso, a gente está aberto aí a sugestões para ver como é que a gente pode buscar um caminho, tá? Boa tarde, meu nome é Marcelo Lopes, sou da Fora Education Tech. Em primeiro lugar, parabéns aí para a equipe da Lúcia, pessoal do MEC. A gente percebe que ao longo da história da educação, a gente sempre foca em investir em tecnologia e aparatos tecnológicos e que não mostrou nenhum resultado até então significativo. Que o Comitê Gestor da Internet mostra que os professores estão conectados, porém não se usa com os alunos. A nossa empresa tem um foco de formação de professores, talvez seja uma coisa parecida com o projeto Âncora, né? Como que vai se dar essa orientação das escolas para a contratação de empresas ligadas à preparação docente? Olha, o guia está ancorado no decreto 9.099, como o PNLD literário, como a obra didática. Qual é o papel do MEC? O papel do MEC é exatamente garantir as condições, a avaliação das tecnologias, fazer todo o processo, certificar, para que a gente possa colocar isso, para que as redes possam efetivamente ter muita clareza e facilidade de fazer as suas opções.
Tá? E aí, o que a rede, e aí o que vai demandar muito isso? É exatamente essa elaboração dos currículos que as redes estão fazendo e a necessidade que ela tem demonstrado. Eu não tenho a menor dúvida de que um ponto hoje frágil e que a gente precisa trabalhar muito é a questão da formação de professores. Né? A gente não dá para você pensar na implementação da BNCC, da reforma do ensino médio e de tudo isso que a gente está falando. Agora, a decisão do que a rede precisa e que atende ela é a rede que vai fazer. Em nenhum momento vai ter nenhum tipo de orientação, tipo, olha, o que a gente vai ter orientação tem esse catálogo, tem essas tecnologias, com esses objetivos para atender esse público, com essa metodologia, com esse guia, essa é a proposta, e a isso a gente está... O guia interativo vai ajudar muito, não sei se você ia falar disso, se você quiser falar um pouquinho do guia interativo, vai ajudar muito nesse ponto que você está falando, que eu queria até que o professor Ig falasse um pouquinho. O guia vai prever a indicação, orientação desses tipos de empresa? Na verdade, todas as tecnologias que forem aprovadas vão ser publicadas no diário e o que é que a gente vai fazer? A gente vai construir um guia interativo de apoio ao gestor para selecionar a tecnologia que ele considera adequada para a escola ou para a rede. Então, por exemplo, se a sua tecnologia foi aprovada, ela vai estar lá no guia interativo. E aí, através de um conjunto de perguntas que a gente está descobrindo, elaborando e pensando sobre, vai discutir também com outras entidades, para fazer perguntas adequadas que oriente o gestor na aquisição, seleção de tecnologia com aquele propósito específico que ele quer. Então, por exemplo, se é uma tecnologia para formação de professor e a sua tecnologia responde ou atende às perguntas feitas pelo gestor no guia interativo, então ela vai aparecer lá. E aí ela pode ser adquirida. Quem acompanhou o edital do PNLD, um dos pontos inovadores do PNLD, que antes a Mônica trabalhou muito, se lembra, que a escola escolhia o livro a partir de uma resenha. Né? A inovação no PNLD foi exatamente disponibilizar a obra toda no formato digital para que a escola pudesse visualizar a obra toda e isso facilitar. É um pouco isso que a gente quer fazer com o guia interativo, para que ela tenha acesso a tudo que a tecnologia está oferecendo e aí a rede, dentro das suas necessidades, vai definir. Né? Sempre pensando no princípio da transparência, né? E a gente precisa trabalhar muito com os princípios básicos da administração pública, para que a gente chegue nas escolas e possa levar de forma bem transparente essa orientação. Mas é esse o objetivo do guia interativo. É por isso que foi feita uma pergunta que a resposta foi sobre comparação. É por isso que o guia não tem o objetivo de comparar. Tem tecnologias que o gestor ele pode querer, por exemplo, eu quero uma tecnologia offline. Então, a sua tecnologia pode atender todos os critérios, mas não atende aquele que o gestor decidiu como importante para uma aquisição. Então, não há comparação de tecnologia, isso é um ponto importante, isso não é uma competição. E sim uma avaliação e a construção de um guia que facilite a própria seleção pelo gestor público. Mas eu acho que essa questão que você colocou, desculpa o seu nome, é? Marcelo? Eu acho que essa questão é uma questão muito mais complexa, né, do que... É óbvio que a gente, olhando, né, o que não deu certo, né, fica fácil saber. Né, agora, olhando para frente, né, e é isso que eu estou sempre reforçando muito essa questão, é que nós não somos os iluminados do MEC que sabemos tudo sobre isso. É a sociedade, vocês é que vão nos ajudar a construir isso. Essa questão da formação dos professores é algo muito difícil, né, de se avaliar, porque, em geral, as redes são municipais e estaduais, na sua grande maioria. E em tese, né, a formação de professores, a qualificação dos professores seria de responsabilidade das redes. O Ministério da Educação tem uma preocupação enorme com relação a isso, tanto é que existem outros programas até de formação de bolsas, né, para formação de professores. E também indiretamente, através dos programas, eu vou te falar um caso simples. Nós tem um PNLD literário, né, que nós soltamos agora, onde o manual do professor
é um material digital, que ele é no sentido de tentar ajudar o professor, aqueles que têm mais necessidade, de como explorar aquela obra, como trabalhar aquela questão. Então são material audiovisual e material informativo, né, que auxilia o professor nesse trabalho, né. É uma inovação muito grande que nós estamos fazendo, porque talvez seja a primeira vez que vai ser dado livros para os alunos em sala de aula, efetivamente. Né? Porque sempre foi para a biblioteca, e os resultados de compreensão leitora, o PISA aí, mostra. Então, a gente está tentando fazer um movimento, né, no sentido de entregar os livros para os meninos, para que, em todas as séries, desde a educação infantil, que eles comecem a utilizar melhor esses recursos, e aos poucos vai mudando a realidade que a gente tem. Isso é um pouco que passa pelo guia agora. Né? Muitas coisas aconteceram no passado que, né, eu me coloco um pouco no lugar de vocês, quer dizer, eu vou investir, né, estamos trabalhando nisso, é lógico que existe um interesse econômico por parte da iniciativa privada, mas também existe um problema de reflexão, o que isso vai levar? Né? Qual é o resultado que nós vamos conseguir com tudo isso? Né? E a equipe do MEC, eu acho que nesse sentido está muito realista, muito pé no chão, e trabalhando com instituições como o CIEB, por exemplo, que querem efetivamente fazer a mudança. Né? Talvez seja muito pequeno tudo isso que seja feito, mas existe uma demanda latente por tecnologia nas redes e a gente precisa fazer esse movimento. Né? Então a gente está tentando criar algo que seja factível, pragmático e que esperamos que seja utilizado o máximo possível. Mas a gente sabe que nem sempre você consegue, né? O secretário de Educação decide uma coisa e chega lá na escola, a coisa não acontece. Né? Mas é um processo até de amadurecimento nosso, esse processo de educação do professor com relação à utilização da tecnologia. Né? Mais uma pergunta que veio por aqui sobre empresas estrangeiras, empresas e organizações estrangeiras. Elas vão poder participar do edital? Na verdade, sim. Existe a legislação, toda empresa estrangeira pode participar, desde que ela tenha, né, todo o rigor jurídico no Brasil. Quer dizer, uma empresa lá de fora não pode vir aqui tentar fazer, porque existe uma série de requisitos de registro aqui, de comprovação da empresa, que ela precisa passar. Então, ela pode ser uma tecnologia, uma empresa de fora, mas tem que ter um representante legal aqui que faça esse papel de intermediação jurídica com o FNDE ou com qualquer entidade. Né? Alô? Alô? Pronto. Bom, boa tarde a todos e a todas. Parabéns ao CIEB pela realização do evento. Eu queria voltar um pouquinho no tema da fase de testes, né? Dessas instituições que serão convidadas nesse primeiro momento. Até quando vai? Como funciona? Como é que a instituição ela tem a possibilidade de aderir a essa fase? Né? De que maneira ela vai aderir? Até quando ela pode aderir? E qual é o veículo? Né? Vai se inscrever em algum site, em algum formulário? Como é que funciona esse critério e os prazos para adesão dessa primeira instância, que eu imagino que vai acontecer em breve? Obrigado a todos. Meu nome é José Alves, eu sou do SEMPEC. Tem o link tecnologiaeducacional.mec.gov.br. Lá você pode se cadastrar, tem um botão Quero Ser Proponente. Assim que você entra, você já vai ter um texto falando exatamente sobre esse teste. Saiba mais, você vê mais detalhes. E com convite do MEC FNDE. E aí você clica no Quero Ser Proponente e submete sua tecnologia. Tecnologias físicas, a inscrição é até dia 25. E tecnologias online vão ser avaliadas à distância. Elas são cadastradas até o dia 8 de junho. 25 de maio e 8 de junho. Ele está certo, e eu acho que é uma coisa que eu pensei aqui agora. A gente sempre... porque como a gente colocou para se inscrever, para participar do teste, ele quer saber o seguinte, como é que eu participo, se eu não quiser, como é que ele vai ser comunicado e como é que eu vou ter a segurança de que ele quer participar. Talvez a gente tenha que ter uma outra comunicação
né, talvez uma semana antes ou 2 dias antes, e aí via sistema mesmo, verificar que todo mundo que está inscrito deseja participar do teste. Eu acho que a gente vai colocar isso, que aí facilita para vocês e para a gente. Quem não quiser, vai ficar lá para avaliação efetiva. E quem participar poderá já adiantar, e caso ele não saia bem na avaliação, ele também não será prejudicado. Ele vai entrar na próxima avaliação. Mas a gente vai colocar esse comunicado, que eu acho que é importante, viu, professor Igor? Não. Está lá no texto, inclusive, não precisa. Mais uma pergunta daqui. Acho que é para você mesmo, Renilda. Como que fica o edital com a mudança de governo? Se a gente está... Bom, eu sou uma sobrevivente de vários governos, então, porque eu sou técnica e eu também, como técnica, sempre fico me perguntando o que será o amanhã, né? O que a gente tem tentado fazer, e essa eu estou falando assim um pouco no sentimento que eu tenho de gestora, de educadora e de servidora, é de que a gente de trabalhar muito articulado com as redes, o protagonismo das redes, e tentar deixar todo o material, toda a programação e planejamento para, pelo menos, o próximo ano, é isso que a gente está tentando, porque até que entre um novo governo e pense, eu quero continuar isso, eu não quero, se a gente deixar o planejamento e tiver o protagonismo da rede, a gente tem mais possibilidade de garantir que esse material, que tudo isso que foi planejado seja executado e que efetivamente subsidie as redes. Esse é o desejo da gente e é o trabalho técnico que a gente faz. Agora, vocês todos conhecem, e aí o amanhã ninguém sabe. A gente não tem como garantir, aliás, a gente não tem como garantir nada em nada, né? Nada na vida. Então, a gente está trabalhando e montando estratégias para deixar tudo planejado, inclusive para o próximo ano, para que a gente não tenha descontinuidade nas ações. Porque, às vezes, o gestor entra e ele descontinua porque ele não conhece, não está tudo muito claro, não tem conhecimento da rede. Quando a rede participa, a rede acaba apoiando muito. Eu lembro, eu vou dar um exemplo do Fundo Escola, não sei se alguém conheceu, já ouviu falar no programa Fundo Escola. Ele foi um programa onde a gente desenvolvia as tecnologias, as ações, a gente fazia o piloto, era a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em razão daquele Nordeste em ação, das dificuldades, dos indicadores sociais. E a gente depois disseminava. E nós implementamos esse programa, ele foi mais ou menos no final do Projeto Nordeste, iniciou em 96, por aí, e eu lembro que na mudança de governo, na época, a nossa preocupação era isso, como é que a gente vai fazer se a gente está com essas ações iniciando a fase de disseminação, mas como nós tínhamos um protagonismo tão forte das redes, a gente conseguiu dar continuidade, né, nas ações. E eu estou dizendo também que, em relação, aí depois, um outro governo, e eu também no MEC, a gente conseguiu, com esse trabalho feito com a rede, a gente conseguiu dar continuidade em muitas ações. Isso não significa, gente, que a gente que não vai ter descontinuidade, porque isso ninguém consegue afirmar. A gente está tentando estruturar, a gente está tentando trabalhar muito afinado com a rede, deixar um planejamento dos PNLD, de todos os programas, já para o próximo ano, para a gente garantir isso, mas isso não dá para, como diz a colega ali, a gente não pode garantir nada, né? Mas tem uma questão que eu acho que é interessante aí, é o seguinte, o guia anterior ele era muito respaldado, muito próprio do MEC, né? Aí eu vou fazer puxar uma sardinha aqui para o FNDE em si, que hoje vai ser o principal articulador com as empresas no sentido de precificação, tudo, e é onde possivelmente vai ficar ancorado o guia, né? Ele é um órgão muito técnico, ele é muito estável. Então o corpo técnico do FNDE ele permanece por vários governos. Então as continuidades da execução dos programas passam pelo FNDE, que tem essa regularidade maior com relação à equipe e à continuidade das ações. É lógico que a destinação de recursos, por exemplo, para uma compra federal pode passar
passa necessariamente pelas decisões do ministro e da sua equipe. Mas, especificamente, essa questão, principalmente dessa primeira volta de avaliação, né, que já vai estar em curso, a configuração desse guia, na sua primeira versão, acho que ela vai estar bastante consolidada, né? Então, isso já vai servir de referencial para as redes. Tá? Então, acho que isso é uma questão também que precisa ser levada em consideração. Né? Lembrando, gente, que a construção do guia, ela teve a participação muito forte das Undimes e do Concede. E na verdade, esse trabalho, essa proposta, esse apoio que a gente está, todo esse contexto é para apoiar a rede. Então, independente de governos, tem uma rede aí que participou, uma Undime, um Concede, e é exatamente nesse sentido que nós envolvemos vários atores, nós temos terceiro setor participando, nós temos universidades. Então, isso ajuda um pouco, quando você tem um processo de governança maior, isso ajuda, de uma certa forma, a institucionalizar, né, que é o desejo da gente. Então, a gente está acreditando. Eu acho assim, eu já vivi muitas experiências na rede municipal, estadual e federal. Eu já vivi nos 3 níveis como servidora pública. E eu acho que a gente avançou muito. Eu tenho convicção de que, como a gente conseguiu estruturar um pouco mais essa lógica do regime de colaboração, ainda tem muito a caminhar. A gente está torcendo para que a lei do Sistema Nacional de Educação, que está no Congresso, seja aprovada, porque aí eu acho que a gente vai dar mais sustentabilidade nas nossas políticas. Eu acho que esse é o caminho, mas acho que a gente já avançou muito com os arranjos que a gente tem construído em parceria com as próprias redes. Eu sou Robson Lisboa, do Escola em Movimento do ED 21. E na descrição lá no item 2.1, 2.2, que a gente falou aqui agora há pouco, eu queria primeiro agradecer a Lúcia, Renilda, o Mayrum e a equipe toda pela oportunidade. Na descrição, a gente não deixou tão clara a participação importantíssima dos pais e as tecnologias que aproximam pais da escola. Como é que elas seriam contempladas dentro do contexto do guia? Não, eu entendi o que você está colocando, mas eu posso ter... O pai, eu entendo que quando você fala da comunidade escolar, e quando você fala da escola, você está incluindo os pais. Né? O pai faz parte da comunidade escolar. Então, quando você tem uma tecnologia de apoio à escola, ela pode, inclusive, ter elementos de participação dos pais. Por exemplo, uma tecnologia de mobilização, de alguma coisa que possa, de apoio à organização de reuniões, de gestão, ela pode ter elementos de participação dos pais. Tá? E, apesar da gente não ter colocado isso lá, que você está colocando como categoria, é um aprendizado que a gente pode, isso nos próximos, de repente, a gente pode colocar. Mas eu não vejo inviabilizado a participação dos pais em tecnologias, até porque eu vejo os pais como parte da comunidade escolar. Um ponto também é que a própria definição coloca alunos, professores e gestores apenas como exemplos, né? Então, você tem atividades dos atores educacionais como alunos, professores e gestores. Então, você pode ter pais, você pode ter até a própria comunidade. Então, não se restringe a estes atores. Provavelmente não reprovaremos uma tecnologia se ela não estiver dentro daqueles critérios, ali, aquelas categorias. Né? Se for uma categoria que atende, a gente colocou aquelas categorias, mas... Isso não impede que tenha também uma tecnologia com foco mais na participação dos pais, isso não tem problema nenhum. Aqui mais uma pergunta que veio pela internet ali, e é em relação à relação do guia com o PNLD, se haverá alguma substituição. Bom, essa é uma outra demanda que a gente está estudando. Quando a gente propõe um desenho novo e uma articulação e uma interlocução entre os programas, a gente tem que pensar a curto, médio e longo prazo. A discussão que a gente tem é de que, no futuro, e é para isso que a gente está desenhando, que o guia, que as tecnologias do guia possa ser uma opção dentro do PNLD para as redes e para as escolas.
Isso, esse é o futuro que a gente está construindo. Como é que a gente vai construir esse futuro? Não, mas essa é a perspectiva futura, de que, por exemplo, eu tenho muita clareza de que as tecnologias nós poderemos ter, e aí talvez a gente tenha até futuramente alguma chamada para tecnologias para apoiar a reforma do ensino médio, que a gente vai estar, por exemplo, poderemos estar colocando no desenho do PNLD. Nós estamos desenhando, nós queremos... O primeiro passo é verificar, e um ponto importante vai ser esse processo, tanto da análise documental como de referência de preço, como é que a gente vai chegar nesse modelo de negócio e como é que a gente pode incluir esse modelo de negócio no modelo de negócio que a gente tem hoje das obras didáticas e das obras literárias, né, Ilson? Isso já é uma demanda das redes, porque muitas escolas, muitos municípios optam por não aderir ao PNLD porque buscam alguma solução mais completa, vamos dizer assim, ela mais abrangente. Tá? Então, isso é uma realidade, quer dizer, algumas das empresas aqui possivelmente têm esse trabalho comercial de junto aos municípios, principalmente, para poder vender uma ideia mais completa que possa gerar um resultado diferenciado. Então, uma das coisas que nós acreditamos é que alguns municípios, e isso pode até partir do governo federal, quer dizer, nós temos uma realidade de IDEB que precisa ser mudada, né? Quer dizer, nós temos municípios que realmente estão muito abaixo das metas. E aí o governo federal, por exemplo, pode ter uma ação direta, né, de aquisição de materiais, que é uma das coisas que foram aventadas, para determinados municípios com uma faixa de IDEB mais baixa, né, que tenham soluções mais completas em termos de formação de professores, esse tipo de coisa. Então, o guia vai servir muito para isso, né, para também ajudar as decisões e as específicas de determinadas faixas, né, de rede, de municípios que têm realidades aquém daquilo que se espera. Né? Só para deixar claro, que é bom, a gente sempre tem que deixar claro, o PNLD hoje é o maior programa do governo federal que chega em todo lugar. Eu nem tenho, e nem é esse desejo, que a gente não tenha o livro impresso na escola, isso a gente vai sempre ter. O que a gente está tentando é levar novas alternativas, e principalmente porque quando a gente vai para as modalidades da educação básica, isso que o Wilson falou, a gente não tem no PNLD obras para todas as modalidades. Então, nesse caso, o Guia de Tecnologia vem suprir esse vácuo. Então, é exatamente nesse sentido que a gente está buscando essas outras alternativas, mas a gente não tem intenção e nem... Até porque, em alguns lugares, o livro impresso é o único recurso e as dificuldades que as escolas têm. Mas a gente quer levar possibilidade de complementação até para aqueles casos que a rede já tem uma outra proposta, uma outra proposta pedagógica, um outro planejamento, ou para aqueles casos onde a gente não consegue chegar, inclusive, para algumas modalidades, com a obra, o livro mesmo, impresso para cada escola. Só por uma questão de agenda e ordem, deu 4 horas ali, então a gente encerra essa primeira parte agora. Nós vamos ter depois, como a gente já tinha falado, depois o IG e a equipe vai detalhar um pouquinho mais as questões mais técnicas, assim, eles vão entrar na plataforma, de repente até outras perguntas vão ser respondidas já aqui, e a gente depois vai ter mais um momento para perguntas. Então, se não deu tempo agora, não tem problema, vai ter, fiquem aqui, a gente vai parar um pouquinho, só para tomar um café, 15 minutinhos. Eu gostaria de agradecer a Renilda, o Wilson, o IG e a Érica pela oportunidade. Espera só um pouquinho que a Renilda quer só finalizar aqui. A Renilda vai finalizar, a gente sai 15 minutinhos para o café e depois já volta para a segunda parte. É porque eu não vou estar aqui para a segunda parte, gente. Eu tenho que sair. Eu queria dizer para vocês que eu sempre acreditei e acredito que é num processo coletivo, é nessa discussão coletiva, é no diálogo que a gente constrói alternativas. A gente tem que preocupar, e eu acho que todos nós temos que preocupar, nós não temos bons indicadores. A gente investe, e a gente continua
com indicadores muito ruins, né? A gente tem hoje uma discussão do regime de colaboração, das competências, e que a gente não tem um sistema que na educação infantil você tem uma competência muito clara do município, no ensino médio uma competência muito clara do Estado, mas no ensino fundamental você fica nesse vácuo, principalmente nos anos finais. E assim, só para dizer que eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse ter muitas tecnologias para os anos finais do ensino fundamental, que hoje é uma grande lacuna, onde nós temos divisão de competência e a gente nem sempre consegue estabelecer o regime colaborativo. A gente acaba dividindo. E aí a gente acaba esquecendo um pouco dos anos finais do ensino fundamental. Então, a gente está assim, trabalhando muito, acreditando muito que a gente possa ter muitas tecnologias exatamente para essa etapa do ensino fundamental e principalmente da educação básica. E nós vamos estar sempre à disposição. Toda vez que vocês precisarem, a Lúcia nos chamar. A Lúcia é uma ótima parceira, nos ajuda muito. Tem toda uma missão social que a gente sabe que ela tem, a equipe dela, e a gente vai estar sempre à disposição para tirar todas as dúvidas e também, quando as dúvidas de vocês vêm, a gente também fica com dúvida, porque aí a gente pensa, será que eu pensei direito? Será que é isso mesmo? E a gente quer exatamente isso, tá? Que as dúvidas de vocês nos ajudem a melhorar o processo. O meu sentimento e o meu compromisso é que eu vim de escola pública, fui alfabetizada em sala multisseriada, comecei na sala de multisseriada, e meu desejo ainda nessa terra é levar melhores condições e diminuir essa desigualdade que é tão grande entre as crianças, onde a gente não consegue efetivamente aplicar o princípio da equidade num país desse. Eu acho que todos nós temos que trabalhar pensando nesse princípio da equidade. Então, é por isso que a gente está tentando construir melhores alternativas para apoiar as escolas. E a gente conta muito com vocês e a gente também está à disposição para aprender com vocês, tá? Então, boa sorte no final do encontro e a gente está à disposição para os próximos encontros, tá? Muito obrigada.